Então, quando a gente faz o polimento, tanto a ação química do produto, como a ação mecânica da boina na pintura, tudo isso vai corrigir ou mascarar esses defeitos na pintura do carro para promover esse brilho. Então, quando a gente vai fazer um polimento, a gente precisa analisar 8 pontos de equilíbrio para a gente ter mais ou menos agressividade. Por que isso? Porque hoje não existe mais, todo carro era pintado com pintura Duco, né? Então era aquela pintura que você vai lembrar disso aqui, ó. Tem um Fusca, você já deve ter visto um Fusca na rua. Pensa na cor dele lá, um vermelho, um azul, um roxo, um verde, mas ele estava fosco. Vamos pensar num Fusca azul, ele estava azul, porém fosco. Aquilo ali é uma pintura PU, uma pintura Duco. Então o que essa pintura Duco tinha? Ela era uma pintura que não tinha verniz. A própria pintura ela tinha o brilho dela. Então, como ela não tinha verniz, quando o carro queimava no sol, quando ele precisava de um polimento e tal, em vez de ficar queimado igual os carros hoje em dia, que fica aquele queimado branco, que é o verniz mesmo queimado, fica aquele queimado meio branco, se o carro é preto fica um queimado branco, se o carro é vermelho fica um queimado branco, que é o verniz que é branco, que está queimado. Naquela época não tinha verniz, então o que ficava queimado era a própria tinta do carro, e aí ela ficava da cor que ela é, porém fosca. Você ia lá, passava uma cerinha, dava um polimento, esse brilho voltava imediatamente. Quem já lembra dessa situação? Quem já viu um carro fosco na rua? Pois é, hoje não é mais assim que funciona. Hoje os carros eles são feitos, tem a lata do carro, em cima da lata tem um material que chama Prime, que é uma base para receber a tinta. Então esse Prime recebe a tinta, que é a cor do carro, e em cima da tinta vem o verniz. O verniz tem a finalidade de proteger a tinta e de promover brilho sobre a tinta. Porém, cada fabricante ele usa um tipo de verniz. Então tem alguns fabricantes que eles usam uns vernizes que são mais macios, outros são mais duros. Como assim macio e duro? É literalmente macio e duro mesmo, como se fosse essa garrafa. Existem uns tipos de vernizes que ele é como se fosse essa garrafa aqui, ó. Isso aqui, ó, é plástico e isso aqui é plástico. A tampa é plástico e o corpo da garrafa é plástico. Isso aqui também é plástico. Só que você concorda comigo que esse plástico ele tem vários tipos de dureza. Então aqui eu tenho uma dureza menor e aqui eu tenho uma dureza maior. Isso aqui é uma dureza maior. Então a gente tem vários níveis de dureza. Existe uma escala que mensura essa dureza em relação aos materiais, que se chama dureza absoluta. Então essa dureza é justamente isso daqui, ó. É o quão macio, o quão duro ou macio é um material. E é literalmente esse termo, macio e duro. Bom, aqui, por exemplo, a gente tem como se fosse um verniz macio. Aqui é como se fosse um verniz mais duro. Esses vernizes, por exemplo, se eu pegar uma faca e passar aqui e uma faca e passar aqui, ele vai arranhar o material, independente se ele é macio ou duro. Porém, para eu conseguir arranhar esse material, eu não preciso de tanta força. Aqui eu preciso de um pouco mais de força para conseguir arranhar ele. Então, todos eles vão receber risco. Porém, esse aqui recebe com mais facilidade, porque é mais macio, e esse recebe com mais dificuldade, porque ele é mais duro. Tá? Então, os dois recebem riscos, porém, um com mais facilidade e outro com menos facilidade. E o verniz do carro é isso. Carros que têm um verniz mais macio, ele sofre risco, e carro com verniz mais duro também sofre risco. Só que se a gente pegar um Honda Civic, por exemplo, que o verniz dele é macio, ele sofre risco com mais facilidade, porque o verniz é mais sensível. Então esse verniz ele sofre risco com mais facilidade, ele queima no sol com mais facilidade. Já uma BMW, que o verniz é duro, ele não sofre risco com tanta facilidade. Ele sofre risco, mas não com tanta facilidade. Ele não vai queimar no sol com tanta facilidade. A prova disso é se você pegar, ó, vamos lá, um Honda Civic 2008 e uma BMW 2008, com a pintura original, muito provável que o Honda Civic já vai estar com a pintura bem agredida se ela não tiver nenhum tratamento, ou até queimada. Já a BMW, dificilmente você vai pegar ela queimada, porque ela tem mais resistência, ela não é tão sensível. Tá. Então, se a gente sabe que o que muda de um carro para o outro na pintura é o tipo de verniz, vernizes mais sensíveis e vernizes mais resistentes, a gente tem que pensar que na hora do polimento também nós temos que pensar isso.
Porque se a gente usar um processo padrão para polir em todo carro, um carro que tem um verniz mais macio, eu estou agredindo ele muito mais, então eu estou tirando muito mais verniz, e se eu usar esse mesmo processo num verniz mais duro, vai ficar perfeito. Em contrapartida, se eu usar um processo de agressividade menor, que vai ser ideal para o verniz macio, já no verniz duro ele não vai nem fazer cosquinha, porque esse verniz ele precisa de mais agressividade. Quando a gente entende esse princípio, a gente tem que entender que todo processo de polimento a gente precisa ter mais ou menos agressividade, tem que ser mais ou menos agressivo. E aí a gente vai para a segunda etapa, que é onde eu coloco mais ou menos agressividade? Como eu posso ser mais ou menos agressivo na hora de um polimento? Então existem hoje 8 pontos de equilíbrio da agressividade. Esse ponto é a máquina de polir, a boina, o composto, a pressão que a gente coloca na hora do polimento, a rotação da máquina, a velocidade dos movimentos, o tempo de trabalho e a área de trabalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então essas coisas, esses 8 pontos aqui são os pontos que a gente pode ser mais ou menos agressivo. Então, por exemplo, se eu uso uma máquina, escolho uma boina, escolho um composto polidor, e eu uso mais pressão, eu vou ser mais agressivo. Se eu usar menos pressão, eu vou ser menos agressivo. Ainda que eu esteja usando a mesma máquina, a mesma boina e o mesmo composto. Esse combo aqui, ele pode ser o mesmo. Se eu mudar minha pressão, o resultado é completamente diferente. Se eu mudar a rotação da máquina, o resultado é completamente diferente. Eu posso estar com tudo isso igual. Se eu mudar a velocidade dos meus movimentos na hora do polimento, o resultado vai ser completamente diferente. Se eu mudar o tempo que eu fico trabalhando com a máquina no carro, o resultado vai ser diferente. Se eu mudar a área de trabalho, áreas menores ou maiores, o resultado é completamente diferente. Então, muita gente fica travado achando que é só a máquina, a boina, o composto são as únicas coisas que fazem um polimento ser mais ou menos agressivo. E não é. Na verdade, a maioria das coisas que fazem um polimento ser mais ou menos agressivo são pontos que a gente chama de pontos técnicos, que não tem nada a ver com os materiais que a gente está usando. De 8 pontos de equilíbrio, 3 são pontos materiais, 5 são pontos técnicos, que não tem nada a ver com o material que você está usando. Então existe uma importância muito maior da gente se desenvolver tecnicamente do que ficar achando que o segredo é só a máquina, a boina e o composto. Se você pegar a pior máquina de polir, a pior boina, o pior composto, quando eu falo pior, pode ser assim, o pior mesmo, real, pior, e colocar na mão de um cara que domina a parte técnica, e se você pegar tudo de melhor e colocar na mão de um cara que não domina a parte técnica, esse cara que está trabalhando com os piores produtos e equipamentos, o resultado dele vai ficar muito melhor. Mesmo se ele estiver usando lá uma máquina lero-lero, com uma massa de polir, tem tudo avacaiado, é muito provável que o resultado dele fique muito melhor do que aquela pessoa que não tem técnica, mas está trabalhando com os melhores produtos e equipamentos. Ok. Então, hoje a gente vai entender, a gente já fez uma aula entendendo sobre os 8 pontos de equilíbrio, né, na prática mesmo e tal, mas nessa aula a gente vai entender sobre isso aqui. Ó. Na aula passada a gente falou sobre composto polidor, já falamos sobre máquina, não já, Timor? Não. Máquina não, né? Nós vamos falar sobre máquina depois, mas hoje eu quero falar sobre as boinas, a diferença entre as boinas na hora de fazer o polimento. Assim como todos os pontos de equilíbrio, a gente pode ter eles com mais ou menos agressividade. Por exemplo, a gente tem máquina rotativa e tem máquina rotorbital. Rotativa mais agressiva, rotorbital menos agressiva. Composto, eu tenho um composto de corte e composto de refino e lustro, ou seja, compostos mais agressivos e compostos menos agressivos. Na boina, a mesma coisa. A gente tem boinas mais agressivas e a gente tem boinas menos agressivas. Só que dentro dessa categoria de boinas mais e menos agressiva,
em cada tipo de boina existe uma variação de características que uma boina tem que faz ela ter uma performance melhor para uma coisa ou para outra. Então hoje eu vou mostrar para vocês a diferença das boinas, mostrar como identificar uma boina agressiva e uma boina sem agressividade nenhuma. E eu vou mostrar para vocês essa variação de características que tem dentro das boinas, tá? Primeira coisa que a gente vai entender. A boina, qual que é a funcionalidade, qual que é a função dela no polimento? Um polimento, ele vai trabalhar com uma ação química, que é o composto polidor vai fazer essa ação dele, e a ação mecânica, que é essa ação da boina, o atrito que ela gera na pintura. Então, o papel da boina na hora do polimento é gerar atrito para fazer a correção. Quanto mais atrito ela gera, mais agressividade está tendo no polimento. Então, quando a gente pega uma boina de corte, por exemplo, que é uma boina agressiva, ela é dura. Se a gente pegar uma boina de lustro, ela é macia. Por que isso? Porque uma boina que precisa cortar, precisa de agressividade, ela precisa gerar mais atrito, por isso ela é mais dura. Uma boina que ela não pode ser tão agressiva, ela vai ser mais macia, para não gerar tanto atrito. Então a função da boina no polimento é promover o atrito necessário para fazer o polimento acontecer. E o composto polidor, ele vai ser o agente responsável por gerar esse atrito junto com os abrasivos. Então no composto polidor tem uns abrasivozinhos lá que a boina vai trabalhar em cima deles ali, e essa combinação do composto com a boina na pintura do carro, com a rotação da máquina, vai gerar o atrito junto com essa ação química do composto para fazer a correção necessária. E a gente tem composto que ele tem mais lubrificação. Por que a lubrificação é importante? A lubrificação ela reduz o atrito da boina na pintura. Tem composto polidor que ele tem menos lubrificação. Então ele aumenta o atrito da boina na pintura. Quando você aumenta o atrito da boina, você está aumentando a agressividade. Por isso que você vai pegar composto de corte, ele é menos lubrificado, para a boina ter mais atrito. Composto de lustro, ele é mais lubrificado, para reduzir o atrito da boina na pintura do carro, mesmo sendo uma boina macia que já não gera tanto atrito. Então a gente começa a ter esse entendimento da função da boina no polimento, que é promover mais ou menos atrito. Tá? Massa de polir, por exemplo, qual que é uma das características marcantes da massa de polir? A baixa lubrificação da massa de polir. O nível dos abrasivos, que é um nível de qualidade baixa, um tamanho muito... Ele é muito grande, então isso vai atrapalhar no processo de polimento, vai fazer ser mais agressivo, enfim. E aí a gente vai entender agora o seguinte: como diferenciar uma boina, se ela é mais ou menos agressiva, a gente já entendeu que é boina agressiva, mais dura, boina menos agressiva, mais macia. E aí a gente vai ter os tipos de boina. Esses tipos de boinas, eles não são determinados pela cor da boina. Aqui, por exemplo, eu tenho duas boinas brancas. Ó, são duas boinas brancas e da mesma marca. Essa é uma boina de lustro, extremamente macia, e essa é uma boina de corte, extremamente dura. Se eu uso as boinas achando que é a cor dela que vai mudar o resultado, eu vou usar aqui, o resultado vai ficar completamente diferente, mesmo elas sendo brancas. Até porque, variando de marca para marca, cada marca pode usar uma cor de boina. Então a cor da boina basicamente é só para poder ajudar a marca e o profissional a diferenciar uma boina na hora de polir. Por exemplo, se eu trabalho com essa marca aqui, uma Carpro, eu sei que essa é uma boina de corte, essa aqui é uma boina de corte médio. Eu já sei facilmente identificar que ela já tem essa agressividade diferente. As duas boinas é da mesma marca, mas olha só, a traseira é diferente, então é mais para uma identificação. A cor da boina vai impactar numa identificação para a marca e para o profissional. Pra você conseguir descobrir rapidamente ali. Claro que além disso você tem o toque também, que você consegue ver se é mais ou menos agressiva. Bom, agora a gente vai entender um pouco dos materiais que são usados para fabricar uma boina e a gente vai entrar nesse ponto aqui. Primeira coisa, a gente tem vários tipos de materiais. Esses materiais eles também vão impactar na agressividade e no comportamento da boina na hora do polimento. Se a gente pegar, por exemplo, a boina jeans ela é uma boina mais agressiva que tem. Essa boina, inclusive, a gente tem ela de 3 polegadas, tem ela de 5, de 6, enfim. A boina jeans, ela é uma boina que ela não é nem usada só para fazer o polimento, ela tem a finalidade também
de corrigir o que a gente chama de casca de laranja. O que é a casca de laranja? Casca de laranja é o seguinte, a pintura do carro, a gente acha que ela é lisa, não é? Você olha lá, você fala, a pintura está lisinha e tudo, mas não é. A pintura do carro, mesmo a pintura original, ela tem um leve ondulado assim, ó. É pouquinho, mas ela tem um leve ondulado. Tanto que se você chegar com seu rosto no carro, você não vai ver você com tanta nitidez no reflexo, igual você vê no espelho da sua casa. No espelho você está perfeito. Na pintura do carro você vê o reflexo, mas tem um onduladinho de leve. Esse onduladinho a gente chama de granulação, a gente tem ela mais ou menos granulada. E aí a gente chama essa granulação de casca de laranja, o apelido que a gente deu para essa granulação. Quando você pega um carro repintado, normalmente essa casca de laranja ela é muito agressiva, ela é muito pesada. E quando ela é muito pesada, a casca de laranja, a granulação é muito pesada, isso reduz o reflexo. Vai ter menos reflexo. Quando você tem ela lisa, você tem mais reflexo. E aí a gente tem que entender um ponto importante que é o seguinte, a gente vai ter mais reflexo e aqui tem menos reflexo. Só que o brilho da pintura é diferente de reflexo. Quando você pega uma laranja, lembra lá de uma laranja, olha essa laranja na luz, no sol assim, na luz da sua casa. Você vai ver que essa laranja, a casca dela brilha, mas não tem reflexo. É o que acontece na pintura do carro. Qual que é a diferença do brilho e do reflexo? Para você entender, o reflexo, existe uma sigla que vai determinar ele, que se chama DOI. É uma sigla, que em inglês significa distinção de imagem. Então, quando você vai pegar para fazer um polimento, quando você pega uma pintura que ela não tem reflexo, ou seja, você não consegue ver o reflexo das coisas na pintura do carro. Por que isso acontece? Porque ela tem um DOI baixo, ou seja, a capacidade que essa pintura tem de distinguir a imagem através de reflexo é muito baixa, ou seja, ela tem menos reflexo. Quando você consegue distinguir bem as coisas através da pintura do carro, você tem mais reflexo. A distinção de imagem é alta, significa que você tem mais reflexo. E uma das coisas, talvez a principal, talvez não, a principal que vai impactar na distinção de imagem, na capacidade de distinguir a imagem através de reflexo, vai ser a granulação que uma pintura tem. Então, se você pega uma pintura muito granulada, e aí você vem tirando essa granulação dela, deixa eu fazer com o dedo aqui que vai ser melhor. Estou tirando essa granulação dela, ó. Ó o pouquinho de granulação que agora tem. Vou tirar mais um pouco, ó. Quanto mais eu tiro essa granulação da pintura, mais eu aumento minha capacidade de reflexo. Só que quanto mais eu tiro essa granulação, mais verniz eu também estou tirando da pintura. Então, por mais que a gente pode pensar assim, não, então é só lixar o carro inteiro, tirar essa granulação, que o reflexo vai ficar perfeito. Vai ficar perfeito. Só que você tirou muito verniz, você está colocando em xeque essa capacidade da distinção de imagem através do reflexo. E você está colocando em xeque a espessura desse verniz. Você está reduzindo esse verniz. Então você está, beleza, aumentando a capacidade de reflexo e tal, você mudou isso, foi transformador, mas você está prejudicando a pintura no longo prazo, está reduzindo a vida útil dela. Quanto mais material você tira, menos vida útil ela vai ter, menos tempo de vida ela vai ter. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque quem faz esse papel de reduzir a granulação, de tirar essa casca de laranja ou reduzir ela, são as lixas. Você pega uma parede lá que ela está toda áspera, você vai lixar, ela vai ficar lisa. Você pega um pedaço de ferro que ele está todo áspero, você vai lixar, ele vai ficar liso. Então, quando a pessoa acaba de cortar a unha, fica cheia de pontinhas, você vai lixar para ela ficar lisinha. Então,
O lixamento ele serve para nivelar a superfície, então o lixamento ele nivela a superfície. O lixamento é um processo demorado e é um processo perigoso. Então, quando você vai fazer um lixamento, o ideal é, você pega uma lixa lá 1500, você vai pegar uma lixa 1500, depois uma 2000, uma 3000 e de preferência acabar lá nas 5000. São 4 etapas de lixamento, é um trampo até você chegar lá, é um tempo e cada lixamento é um risco muito alto de danificar o material, é um processo agressivo. Então foi criada a boina jeans, essa boina que a Carpro trouxe para o Brasil. Hoje existem outras marcas que fizeram essas boinas jeans também, mas quando a Carpro trouxe para o Brasil, era uma proposta muito boa, porque ainda porque quando você faz o uso da boina jeans, ela reduz essa granulação, você vai pegar o composto polidor, vai fazer o polimento, e ela consegue tirar essa casca de laranja sem você precisar lixar o carro. Ou seja, você ganha tempo e você ganha segurança. Eu não estou falando que essa boina aqui é extremamente segura de trabalhar, porque não é. Quanto mais agressividade no polimento, mais risco existe. Então, se você comparar essa boina, que é muito agressiva, com a boina jeans, que é mais agressiva ainda, aqui a segurança é menor, é mais perigoso. Se eu comparar essa daqui com essa daqui, que é nada agressiva, essa é mais perigosa, essa é menos perigosa. Tá, então a boina jeans ela tem essa proposta de reduzir essa granulação, de nivelar essa superfície. E aí a gente vai fazer o polimento, a gente economiza tempo, porque em vez de fazer aquele tanto de etapa do lixamento, você com uma etapa só consegue corrigir. Beleza? E mais segurança também, porque ela é menos agressiva do que a boina jeans. Um dos motivos que, inclusive, ela não vai corrigir toda a casca de laranja agressiva demais. Ela vai corrigir uma coisa mais leve, substituir uma lixa 2000 e tal, e depois a gente pode fazer uma aula só sobre lixamento para vocês entenderem onde que ela entra nessa categoria de nivelamento, tá? Mas ela vai, se for um lixamento muito agressivo que você precisar fazer, ela não vai conseguir fazer, você vai ter que recorrer ao lixamento mesmo. Show! Tirando ela, a gente vai ter uma outra boina, que é a boina de lã, é um outro tipo de material que é usado. Hoje a gente tem boinas que elas são feitas com lãs.